Está no ar, ao vivo, direto dos estúdios da TV Campos de Minas, mais um programa Direito da Gente. Eu sou o Rafael Campos e hoje vamos falar sobre aluguel e direito de locação. Para isso eu recebo aqui no estúdio o Dr. Pablo Rezende, que é advogado na comarca de São João del Rei. Boa noite, Dr. Pablo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os telespectadores da TV Campos de Minas. Mais uma vez, satisfação estar aqui novamente. O prazer é sempre nosso, Dr. Pablo. Dr. Pablo, e para a gente começar esse assunto que é tão comum na vida de todos nós, né? Todo mundo já morou de aluguel, ou quase todo mundo, ou sabe de um aluguel. Eu queria que o senhor definisse para nós, porque existem dois sujeitos, duas pessoas nessa relação de aluguel, que a gente ouve muito falar o nome, mas a gente às vezes tem dificuldade de identificar quem que é o locador e o locatário. Quem são essas pessoas? Olha, Rafael, e os amigos que estão assistindo. O locador é aquele indivíduo, né, pode ser o possuidor e o proprietário, que vai alugar um imóvel. Ele que aluga. O locatário é aquele que vai assumir aquela obrigação, ou não, no caso, se ele queira aquele imóvel. Ele seria o locatário. Locatário, então, sou, por exemplo, eu que quero alugar um imóvel. Isso, no caso, eu, por exemplo, no caso, o locatário, eu quero esse imóvel. Eu que vou alugar. Esse é o locatário. Perfeito. E o locador é a pessoa que tem a coisa para alugar. Exatamente. Não é isso? Está alugando o imóvel para esse indivíduo. Bom, agora, doutor Pablo, uma coisa também que é muito comum na nossa realidade é as pessoas não fazerem contrato de aluguel. Sim. E isso é errado? Pode ser feito contrato de aluguel verbal? Como que a lei define isso? Olha, Rafael, pode ser feito o contrato de forma verbal. Mas eu falo assim, quem estava me escutando aí, que eu já vi muitos casos, porque eu também trabalho na área de direito imobiliário, é o seguinte: fazer o contrato escrito. Porque é um risco muito grande fazer o contrato verbal e, embora ele tenha validade no mundo jurídico, juridicamente validade, mas é um risco muito grande para ambas as partes, principalmente para o locador. Porque você não sabe se o locatário vai cumprir essas cláusulas, né, o que foi estabelecido entre os dois. Então, sempre faça o contrato de forma escrita. Mas é possível, sim, fazer esse contrato verbal. De forma verbal. É. Né? E hoje em dia existem uns meios, digamos assim, facilitadores para se fazer esse contrato. É claro que a ajuda de um advogado é sempre indispensável. Com certeza. Né? Mas a gente costuma ver em papelaria uns bloquinhos escritos assim, contrato de aluguel. Aquilo ali tem validade jurídica? Pode ser usado um contrato desse tipo? Pode, sem problema, um contrato de papelaria. Desde que tenha assinatura de duas testemunhas, né? Você pode também levar ele no cartório de notas para dar validade, reconhecimento de firma, sem problema nenhum. Ele tem validade jurídica. Pode ser usado desde que aquelas cláusulas também atendam o que as partes estão querendo. Estipularam, né? Exatamente. Se tiver alguma diferença, ele pode escrever lá, por exemplo, não concordo com essa cláusula. Aí é lógico que as duas partes têm que se acordar entre elas, né? Mas é lógico que o contrato ali você pode colocar algumas coisinhas, alterar algumas coisas que estão naquele escrito ali. Bom, agora, doutor Pablo, o senhor falou a questão de fazer o contrato de locação, que é muito importante para o locador se resguardar. Sim. Né? Até para o locatário também, para não ter problemas, para os dois, né? Justamente. Quando a pessoa vai alugar um imóvel, quais os cuidados que ela deve tomar? Olha, é uma questão que é o seguinte: o locador, vamos dividir por partes. Primeiro, para o locatário que vai alugar, vai procurar o imóvel. Ele tem que ver o seguinte: quais as condições do imóvel, ver o estado do imóvel. Isso quem tem que vai fornecer essas questões do imóvel é o locador, ele tem que fornecer isso. Ver a região também, né? Como é que é o locador, o trato com a pessoa. Então ele tem que tomar esses cuidados necessários, né? E o locador, evidentemente, na hora de alugar, de fazer um contrato de locação com o locatário, ele tem que ver se o locatário também tem condições de pagar também. Ele tem que ver se ele tem outros bens, se ele tem renda. Porque senão, se ele não tiver esses requisitos, se ele tem algum processo judicial, alguma execução contra ele, aí, tendo todos esses resguardos, por exemplo, outra coisa também importante tem que ver é a questão se ele tem alguma dívida, se está inadimplente
ou seja, cadastro de devedores no SPC e Serasa. Isso é muito importante o locador olhar isso, antes de assinar um contrato com o locatário. E uma das coisas também, doutor Paulo, se o senhor me permite, o senhor Claro. até falou, mas eu gostaria Pode, de explorar um lógico, pouquinho vamos lá. mais, é a questão da vistoria do imóvel, né? Sim, Porque é ali que o locatário tem a oportunidade de, por exemplo, dizer, olha, tinha uma rachadura aqui nessa parede. Porque ao final ele vai ter que pagar. exatamente. É porque acontece o seguinte, eu acho uma dica importante, que eu até falo quem está fazendo contrato de locação, é o seguinte: tire foto do imóvel, o locador, tire foto de tudo que está no imóvel e entregue essas fotos num CD para o locatário. Aqui, locatário, ó, tá aqui o imóvel desse jeito. E depois, ao final do contrato de locação, não quero mais ficar nesse imóvel. Aqui, ó, tá aqui, ó. Abro o CD, ó, essas fotos estão aqui, quero ver se está igualzinho. Deixa eu ver. Tá igual? Ótimo, tudo bem. Mas é lógico, a partir do momento que a assinatura do contrato há algum problema no imóvel, é lógico que o locatário tem que comunicar ao locador. É ele que vai fazer esses reparos dentro do imóvel. Ele é o dono do imóvel. Perfeito. Agora, doutor Pablo, existe um prazo mínimo para você fazer um contrato de aluguel? Ou você pode fazer sem prazo? Como é essa questão? Não há um prazo, assim... A lei fala, dependendo de locações residenciais, pode ser até superior a 30 meses, né? Tem uns que pode ser até inferior a 30 meses também, no caso. Isso deve depender de como vai estabelecer, mas a regra é 30 meses. Mas não, então, se eu quiser alugar por menos, eu posso também? Pode também. Que é muito comum, né? Normalmente as pessoas alugam, às vezes, 1 ano de Porque contrato. 30 meses é muito tempo, né? 2 anos e... Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Mas engraçado, Rafael, que isso é muito comum em cidade grande. Cidade grande, como eu morei no Rio, por exemplo, é muito comum. Eles fazem contrato de 2 anos e meio com a pessoa. Então, interessante. Bom, aluguei o imóvel, o locatário se mudou, está usufruindo do imóvel, e aí eu resolvi de uma hora para outra retomar esse bem. Não quero que esse locatário fique lá mais. Eu posso fazer isso enquanto locador? até o término do contrato, não. Ele não pode tirar o locatário, não. Salvo se o locatário comunicar ao locador o seguinte: olha, eu não quero mais ficar nesse imóvel. Aí, tudo bem, mas em regra, não. Bom, e agora pensando o senhor já até mais ou menos introduziu, mas pensando justamente nessa ideia. Fiz o contrato de 3, 4 anos de locação. E agora desisti, não quero ficar mais ali, não estou satisfeito. Eu posso devolver esse imóvel a hora que eu quiser? No caso, O locatário. No caso seguinte, o que acontece? O locatário, ele tem que notificar o locador 30 dias antes do término do contrato. Olha, o locador, eu não quero mais ficar nesse imóvel. Então você comunica, faz uma cartinha, uma notificação. Uma notificação judicial para ele mesmo, ó, não quero ficar. Agora, se ele não notificar, o contrato, automaticamente ele é prorrogado. Então ele torna-se um contrato indeterminado. Prorroga-se por mais um ano. Entendeu? Interessante. Bom, se nessas hipóteses, o senhor bem disse, esse contrato que se torna por prazo indeterminado, né? Qual é o procedimento, então, para ele poder sair do imóvel, o locatário? Por exemplo, ele não passou a carta, aí o contrato renovou, mas aí agora ele não quer ficar mais. Como ele faz? Aí é uma questão seguinte: como ele não comunicou, ele vai ter que esperar. Vai ter que esperar um ano para depois comunicar. Ou então entrar judicialmente. Vai ter que estar com uma ação para poder sair do imóvel. Agora, essas coisas entre locador e locatário, doutor Pablo, tem que ser tudo assim, por escrito, esse tipo de comunicação, ou basta uma comunicação verbal? Ligar e falar, olha, Rafael, é melhor que a comunicação seja escrita para não ter problema. Tudo que é verbal, ela se perde no espaço. É melhor escrito, para não ter problemas para os dois lados. Principalmente para o locatário, que ele quer sair do imóvel. Não quer mais continuar. Comunique o locador que não quer mais. dá uma garantia. Dá uma maior, garantia né? para ele, com certeza. Faz uma notificação pro correio, pro AR, que ele tenha ciência, não quero ficar nesse imóvel. É uma prova dele, que ele não quer mais permanecer no imóvel. Perfeito. Bom, agora, a nossa vida ela é muito dinâmica. Sim. Hoje, eu estou alugando imóvel. E se eu, locador, dono do imóvel, vier amanhã, por exemplo, infelizmente,
ou felizmente para muitos, Coisa que acontece. vier a morrer, o que vai acontecer com esse meu imóvel alugado? Olha, a partir do momento, Rafael, que o locador morre, ela passa para os herdeiros. Os herdeiros vão assumir esse contrato de locação. Vamos supor se o locatário morre, no caso. Aí, no caso, quem vai assumir, no caso, esse contrato de locação vai ser os herdeiros, que dependa que ele esteja residindo naquele imóvel. Entendeu? É o que acontece. E eles que vão, se quiserem, continuar administrando aquele imóvel. Isso. Ou, no caso da locação não residencial, o sucessor comercial, aquele que está lá, o espólio comercial. Ele que vai tomar conta. Tomar conta. Perfeito. Isso. Bom, nós vamos para um breve intervalo. E se você tem dúvidas sobre locações, aluguel, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 9972-1640. Voltamos já, não saia daí.